Pois, muito bem, Brasil! E hoje você está aqui comigo para poder praticar ativamente a sua fala em inglês. Se você tem o sonho, o objetivo de vida de conseguir ser fluente em inglês, falar o inglês com naturalidade, se sentir confiante, uma das coisas que eu sempre falo para vocês aqui é: você precisa praticar a habilidade que você quer desenvolver ativamente. E no caso aqui, a habilidade não é saber sobre inglês, estar estudando inglês, e sim praticar a sua fala ativamente. Isso não necessariamente envolve um processo de conversação, você conversando com outra pessoa. O mais legal de tudo é que hoje, com tanto de tecnologia, ferramentas que a gente tem hoje no mundo moderno, 2020, você consegue praticar a sua fala, e é o que a gente vai fazer aqui hoje, ativamente, até mesmo sozinho, quando você estiver sozinho também. Quando a gente fala em falar inglês naturalmente, quais são os ingredientes que a gente precisa para poder ter este resultado? Você tem que ter 3 potes. Pote número 1 de vocabulário, pote número 2 de estruturas, então saber montar frases em inglês para você poder estar com isso na ponta da língua, e número 3, pronúncia. Então, nessa prática do Fala Falando de hoje, que é o nome desse quadro, onde você pratica ativamente sua fala comigo, e tô falando ativamente porque você vai repetir e falar em voz alta, combinado? Nesse Fala Falando, você vai ter a oportunidade de explorar um diálogo da vida real comigo, então coisas que a gente fala no nosso dia a dia que você provavelmente vai usar numa viagem, entre amigos, conversas, coisas úteis, sabe? Que rodeiam a gente. E logo em seguida, logo após a gente explorar esse diálogo, vamos começar a nossa prática for real. Então, o mais legal é esse. Eu vou te ajudar a se preparar antes, vou te dar todo o passo a passo para você se preparar e já desenvolver musculatura, ter esse ganho de vocabulário e de estrutura. So, let me ask you something. Are you ready? Let's do it! Vamos então agora para minha tela em branco, onde a gente vai poder, com conforto, explorar detalhe por detalhe deste dialogue. Então, como você pode ver, vão ter o quê? Duas pessoas conversando aqui, e aí a pessoa A vai falar, a B vai falar, A vai falar e a B vai falar. Então vai ficar bem dinâmico e no final, como eu te falei, a gente vai colocar a mão na massa praticando juntos em voz alta. Mas é essencial que você agora esteja o quê? Com papel e caneta na mão para você poder tomar nota. Eu vou passar bastante informação aqui para você lembra, os nossos 3 potes da fluência dentro do método DQD. Então vamos lá. O título para esse diálogo vai ser My Portuguese is a little rusty. Então, olha só que interessante. Já no título, já vamos ter aqui uma chuva de pronúncia, estrutura, vocabulary. Observa que na hora que eu fui colocar, ó, português, eu botei ele com letra maiúscula, tá? Toda vez que a gente tá escrevendo idiomas em inglês, English, português, Spanish, German, quando a gente vai escrevendo, a primeira letra vai ser maiúscula. Em português a gente não faz assim, né? Mas em inglês é uma característica. Então, para você poder pronunciar português in English, a gente vai poder falar assim, ó. Imagina que vamos aplicar a técnica barra para poder clarear, tá? 3 momentos de pronúncia. Português. Então, aqui é a mais forte. O terceiro momento, o momento final, é o mais forte, onde a gente vai botar a ênfase aqui dessa pronúncia. Vamos combinar assim? Tudo que for de pronúncia, vamos colocar de light blue. Então, Portuguese. Repeat after me. Portuguese. Portuguese. My Portuguese is a little rusty. Essa palavra aqui, ó, rusty, e vamos combinar também o seguinte nessa aula de hoje. Tudo que for de novo vocabulary, vou colocar de orange. Combinado? Então, my Portuguese is a little rusty. Rusty seria o nosso enferrujado. Sabe quando você não pratica há muito tempo aquela habilidade, ela vai entender o quê? Ah, você vai ficar meio enferrujado naquilo, né? Meio esquecido, meio destreinado. Então, em inglês, quando a gente tá falando, por exemplo, de idiomas, a gente pode usar esse vocabulary. Rusty, rusty. E aqui questão de estrutura, ó. Meu português está um pouco, olha só. Tal coisa está um pouco, então, ó. Is a little, não. No caso aqui, is a little rusty. Então, olha só, pega essa visão aqui, esse raciocínio de estrutura, tá? Então, a pessoa A vai começar falando assim, ó. Hey! Então, ela tá falando com alguém, né? Então, ela pra pessoa B. Hey! I heard you're going to Brazil next week. Então, primeira parte. Ei, fulano de tal. Ei, pessoinha. Então esse hey pode dar essa ideia. Oi! Hey, I
heard. Eu fiquei sabendo que você vai para o Brasil na semana que vem. Então, olha só, para a gente poder dar essa ideia de tipo, eu fiquei sabendo, você pode usar então essa expressãozinha, esse vocabulary de falar I heard. Oh, I heard. Nananã. Então, olha que interessante. Aí você pode botar o complemento que você quiser. Aqui nesse caso, a gente está falando que você vai para o Brasil, né? In the future. Então, agora uma questão de structure, de estrutura, vamos colocar de green, tudo que for de estrutura, tá? Essa ideia de are going to, vamos incluir o to aqui também, essa estrutura é para indicar meio que futuro. Então, eu fiquei sabendo, isso aqui tá no passado, I heard, you're going to Brazil next week. Então, como que a gente pode dar vida para esse I heard em outros tipos de contexto, né? Com essa mesma intenção de, eu fiquei sabendo que tal coisa, com essa expressão, com essa expression. Você pode falar assim, por exemplo, eu fiquei sabendo que você se casou semana passada. Que legal! This is great news, que notícia boa. Então, I heard you got married last week. Então, eu fiquei sabendo, I heard, percebe? Que você se casou na semana passada. I heard you got married last week. So, repeat after me. I heard you got married last week. Aqui no caso ele está falando o quê? Eu fiquei sabendo que você vai para o Brasil na semana que vem. Então, hey, I heard you're going to Brazil next week. Uma dica de pronúncia aqui, dessa contração de you are, às vezes as pessoas ficam bem assim, como é que eu posso pronunciar essa contração muito complicada? Imagina que você está falando assim, gente, olha só que interessante. Essa contração aqui, que é you are, é como se você estivesse falando your. Your de seu ou sua, combinado? Então é como se fosse assim, your. So, hey, I heard you're going to Brazil next week, que você vai para o Brasil semana que vem. E aí a pessoa ainda vai perguntar assim, então ela falou, né? Eu fiquei sabendo, né, que você vai para o Brasil na semana que vem. Aí ela vai pegar e vai falar assim, quanto tempo que você vai ficar lá? Quanto tempo que você vai ficar lá no Brasil? How long are you going to stay there? Então, quanto tempo que você vai ficar lá? How long are you going to stay there? Então, essa ideia de how long é como se fosse a ideia de quanto tempo. Qual vai ser a duração, né? Relacionado a isso, a duração. How long are you going to? Do mesmo jeito que aqui a gente tem essa combinação, né? Do verb to be com going to, aqui é a mesma coisa. Esse verb to be aqui, de are, né? Para pergunta, are, e esse going to tá aqui para poder indicar futuro. Então, eles estão basicamente colocando essa ideia de stay no futuro. Então, percebe? Ficar, to stay. Então, quanto tempo, how long, você vai, are you going to stay? Você vai ficar, você ficará lá no Brasil. How long are you going to stay there? So, repeat after me. How long are you going to stay there? Temos efeito cotonete aqui, podemos aplicar tudo que for de efeito cotonete, eu vou botar de yellow, combinado? Então, aqui tem efeito cotonete, ao invés de você falar how long are you, você pode falar are you, fazer uma connection, uma conexão natural. E, na verdade, até desse long pro are também tem. Então, fica assim, how long are, percebe? How long are you? How long are you? How long are you? How long are you going to stay there? How long are you going to stay there? Hey, I heard you're going to Brazil next week. How long are you going to stay there? A pessoa B vai então pegar e responder assim, yeah, tipo, eu vou mesmo. I'm really excited about it. Eu tô muito empolgado com isso. Yeah, I'm really excited about it, né? Com essa viagem, com essa experiência que eu vou viver lá. Então, I'm really excited. Essa ideia de excited about é você estar empolgado com alguma coisa. No caso aqui com isso, né? Esse it aqui tá se referindo a esse fato aqui que ele falou, de estar indo pro Brasil. I'm really, enfatizando, I'm really excited about it. Esse yeah aqui é uma outra forma de falar tipo assim, wow. Vamos nos hidratar. Então, yeah, I'm really excited about it. Observa que na hora da gente falar esse I am, você pode pronunciar ele como se fosse assim, I'm
I'm really excited about it. Aqui temos efeito cotonete, ó, nesse com isso, about it, uma conexão natural aqui, ó. I'm really excited about it. Yeah, I'm really excited. Esse Tzinho aqui acabar ganhando até um sonzinho de R. Então deixa eu botar essa dica de pronúncia aqui pra você, ó. E fica como se fosse assim, excited. Percebe? É um Rzinho meio que com um D. Então a pronúncia disso daqui fica como se fosse assim, excited, excited. Yeah, I'm really excited about it. Eu tô muito empolgado com isso. Aí ele vai responder, né? How long are you going to stay there? Eu vou ficar lá, né? Eu vou ficar lá no Brasil por 2 semanas. Então ele pode falar assim, ó. I'm going to stay there for 2 weeks. I'm going to stay there for 2 weeks. Outra alternativa, ao invés de falar I'm going to stay, é falar assim, ó. I'm staying there for 2 weeks. Essas duas estruturas aqui, ó, independente de você falar I'm going to stay ou falar direto I'm staying, elas vão ter a mesma conotação de futuro, tá? Para indicar que, ó, vamos falar que isso aqui é estrutura, para poder indicar futuro. Eu sei que você pode estar pensando assim, Gabi, mas eu aprendi uma vez que essa ideia de ing, né, quando você fala assim, I am staying, seria eu estou ficando. E tá certo, tá? Essa estrutura também pode dar essa ideia de tipo, eu estou assistindo TV, eu estou dando uma aula, eu estou conversando com você. Mas um outro uso dela é para poder falar de futuro. Gabi, como que eu vou saber? Porque o sentido é completamente diferente, eu concordo com você. It depends on the context. Então depende do contexto, tá? Então não precisa se preocupar porque assim, olha, eu nunca vivi nenhuma experiência onde eu fiquei confusa do tipo, aqui eu não sei se está sendo um futuro ou não, porque sempre vai ter contexto, gente. Então isso aí não precisa nem se preocupar, tá? Então vamos usar essa segunda aqui, ó, porque ela é mais curta, né? Mais fácil até. Então, ó, I'm staying there for 2 weeks. Então, tipo assim, I'm staying in Brazil. Então, eu vou ficar no Brasil por 2 semanas. Ou, ao invés de in Brazil, pode falar I'm staying there, porque tem um contexto, você sabe que tá falando de Brasil. Então, I'm staying there for 2 weeks. O mesmo fenômeno do I'm aqui, olha a pronúncia, ó. I'm staying there. Percebe? Você não precisa gastar muito músculo, muita energia para poder falar I'm. Não, você pode fazer isso, mas é muito provável do nativo acabar falando assim, I'm staying there. Ele não bota muita ênfase nisso daqui, percebe? Porque não é uma palavra com muita relevância para a frase, sabe? Não é uma palavra-chave com sentido, com significado forte. O staying, sim, é uma palavra forte, é um verb, né, uma ação. Então, I'm staying there for 2 weeks. Então, recapitulando isso aqui. Eu tô muito empolgado com isso, com essa ideia aí. Eu vou ficar lá por 2 semanas. For 2 weeks. Então, mais uma vez, ó. Yeah, I'm really excited about it. I'm staying there for 2 weeks. I'm staying there for 2 weeks. Daí, então, a pessoa vai pegar e vai falar assim, ó, massa, que legal, cara, 2 semanas, você tá empolgado com isso, né, que bacana. Então ele vai falar assim, ó, great. Então esse massa, né, uma das formas de você falar, você falando great, great, that's great, que massa. E ele vai perguntar assim, ó, e vai entrar a ideia do language, do idioma. You speak Portuguese, don't you? Então olha que interessante. Ele vai falar assim, ó, massa, você fala português, né? O que eu quero te mostrar aqui, ó? Isso aqui é uma pergunta, se você for analisar ela no contexto geral, né? Só que percebe que aqui eu não botei o do, porque geralmente a gente aprende, né? Para fazer pergunta, né? Tem vezes que você vai colocar esse do aí no início para marcar a pergunta. Então, ele poderia sim perguntar para ele, né? Ó, do you speak Portuguese? Então, tipo assim, você fala português, né? Seria uma opção. Ok, do you speak Portuguese? Porque a gente sabe que quando você sabe o idioma do lugar que você está indo, a experiência é muito mais incrível, né? Então, do you speak Portuguese? Só que ele não usou essa estratégia. Por quê? Provavelmente, ele meio que já tem, sei lá, 80% de certeza, porque ele já ouviu falar, ou porque essa pessoa já contou isso pra ela alguma vez. Então, ele tá meio que falando e só usando um tonzinho de pergunta pra confirmar. Seria tipo quando a gente fala assim em português. Você fala português, né? Sabe assim, a gente usa esse recurso do né no final pra poder confirmar uma coisa que a gente tem quase certeza. Então, uma das formas da gente formar esse
né, em inglês, é usando tag question. É um tipo de pergunta, tá vendo essa perguntinha aqui, ó? É tipo uma tag question. Então, eu afirmo a coisa aqui e faço essa perguntinha aqui, ó, na negativa, usando essa estruturinha aqui, tá? De uma forma geral, é basicamente isso. Então, esse don't you, no final, esse fenômeno todo aqui assim, ó, vamos marcar aqui, ó, essa estrutura toda, é como se fosse um né, percebe? Então, né, don't you? You speak Portuguese, don't you? Eu poderia substituir isso aqui por English. Oh, you speak English, don't you? Você fala inglês, né? Então ele falou, great. You speak Portuguese. Lembra da pronúncia aqui, ó, de português, ó? Portuguese, Portuguese. Oh, you speak Portuguese, don't you? Né? E aí, então, a pessoa B vai pegar e vai responder assim, ó. I do. Tipo, eu falo português, I do, but... Agora que vai entrar a ideia do rusty. Lembra lá do título, ó? Rusty. But my... Vamos repetir, não, vamos falar direto. But it's kind of rusty. I really need to brush upon my Portuguese before I travel to Brazil. Então, olha que interessante. Ele vai responder assim, ó, como se fosse um yes, I do. Tipo assim, sim, eu falo. Esse do aqui, se você for pensar na tradução dele, né, normal, é fazer. Mas aqui tá sendo a ideia de, tipo, a gente tá usando ele como um auxiliar. O do tem esse poder no inglês. Então é como se fosse aqui, ele falar yes, I speak Portuguese. Mas ao invés dele falar yes, I speak Portuguese e repetir o que está sendo falado no contexto, ele pode usar esse yes, I do, né? Porque é o auxiliar dessa frase aqui. So, I do. Não precisa nem botar o yes, pode ir direto. Então, I do também é uma estruturinha aqui para você poder responder, né, na afirmativa. I do. Então, na prática, para você poder entender isso aqui melhor, pode ser? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou te mostrar alguns exemplos usando esse I do aqui, tá? Para poder confirmar o que alguém falou. Então, imagina só que alguém vira para mim e pergunta para mim assim, ó. Você gosta de chocolate, né? You like chocolate, né? Don't you? You like chocolate, don't you? Percebe? Então, eu uso essa estrutura aqui, botando a vírgula, botando o don't you no final, para poder dar essa ideia de né? Oh, you like chocolate, don't you? Aí, para poder responder, eu posso falar I do, yes, I do. Então, isso aqui é só para você poder ver o uso disso, tá? Em outros contextos. E ele falou, I do, but it's kind of rusty. Então, ele falou, eu falo, mas está um pouco enferrujado, o quê? O meu português, né? Então, o meu português está meio enferrujado. Então, esse kind of aqui é um vocabulary, tipo uma expressãozinha também, ó, lembra os vocabulários novos, que eu tô botando de orange, que dá a ideia de meio que, mais ou menos. Gente, eles amam usar isso daqui. É como se fosse a ideia do a little aqui, tá? Tipo, está um pouco enferrujado. Então, tá meio que enferrujado, tá? Então, olha só que interessante. Esse kind of, dando esse sentido de meio que, eu posso virar e falar assim, ó, tá um pouco frio aqui. Então, eu posso falar, it's kind of cold in here. Eu acho até que eu já explorei esse vocabulário aqui com vocês em outros vídeos aqui no YouTube. Essa ideia de kind of, já falei deles outras vezes, provavelmente, já falei sim, porque, como eu falei, é uma coisa que eles usam all the time. Está meio frio aqui, percebe? Está um pouco frio aqui. It's kind of cold, ao invés de simplesmente falar it's cold in here. Eu posso falar it's kind of cold. Tá meio frio aqui, você não acha? O que você acha? Então, but it's kind of rusty. My Portuguese is kind of rusty. Esse rusty, eu já te mostrei, né? Você pode usar ele para poder falar, de repente, do seu inglês, né? Porque, enfim, o seu português não vai estar enferrujado porque é a sua língua mãe, né? A não ser que você more fora, enfim, tá sem falar português há muito tempo. Então, se você fosse usar isso aqui pro inglês, você poderia falar my English is a little, ou is kind of rusty. Então, quer dizer, o meu inglês, ele tá um pouco enferrujado, sabe? Ele tá um pouco empoeirado, tá um pouco sem prática, sem treino. E aí, a excelente notícia aqui, se você treinar, você muda esse cenário. Não tem jeito. Falar inglês, aprender um idioma, tudo isso é habilidade, é desenvolvido. Não tem nada a ver de você nascer com um dom, você nascer num país que fala, não tem nada a ver isso. Para você aprender um idioma, você só precisa ter direcionamento, usar um método organizado, né? Ter uma estratégia de estudo frequente que os seus resultados logo começam
a aparecer. But it's kind of rusty. I really need to brush up on my Portuguese before I travel to Brazil. Então, eu realmente, lembra que a gente usou really aqui também, ó, I'm really excited. Então, eles gostam muito de usar esse really para poder enfatizar. I really need to brush up on. Olha que vocabulário novo para você. Essa ideia de brush up on é tipo você treinar, você atualizar uma habilidade que tá sem treino. Então, você desenferrujar, você atualizar aquilo dali, você refinar aquilo dali, porque você tá há muito tempo sem praticar. Então, tem tudo a ver aqui com o contexto, né? I really need to brush up on my Portuguese. Então, olha que interessante. Você pode usar essa ideia de brush up on quando você tá falando de idiomas. Então, você poderia falar aqui, ó, pensando agora no inglês, você pode falar, oh my gosh, I really need to brush up on my English. Por isso que eu escolhi esses vocabulários aqui para passar para você, porque são vocabulários importantes. Se você ficar muito tempo sem praticar seu inglês, isso vai acontecer. You will need to brush up on your English. Observa o efeito cotonete que a gente está aplicando aqui, ó. I really need to brush up on. Brush up on. Tem um super efeito cotonete aqui, né? A gente está conectando brush up on. Brush up on my Portuguese before I travel to Brazil. Então, antes de eu viajar para o Brasil. Aqui também tem efeito cotonete, a gente pode aplicar before I travel to Brazil. Então vamos só essa partezinha final para a gente poder fazer agora os últimos ajustes para começarmos nossa prática, tá? I do, but it's kind of rusty. Meu Deus, tem efeito cotonete aqui também, a gente passou despercebido aqui, ó. Kind of. Cuidado com a pronúncia disso daqui, é of, ok? Kind of rusty. Eles gostam muito também, eu vou dar um bizu extra aqui para você de pronúncia. Na hora que eles vão falar esse kind of, é muito comum eles pronunciarem meio assim, ó, kinda. Olha que interessante. Eu sei que não tem nada a ver, tá? Eles falam kind of, mas é muito comum eles falarem kinda, porque às vezes eles perceberam, cara, falar kind of dá muito trabalho, vamos falar kinda. E assim foi, as pessoas aceitaram que doeu menos. But it's kinda rusty. Então, ao invés de falar kind of, se você achar mais fácil, pode falar kinda. Kinda rusty. Igual aqui, ó. My English is kind of rusty. Meu inglês tá um pouco enferrujado, tá um pouco destreinado. My English is kinda rusty. Você pode falar kinda aqui também, tá? Ou aqui também, ó, quando a gente falou está um pouco frio aqui, ao invés de kind of, a gente pode falar it's kinda cold in here. It's kinda cold in here. Então, quando você escutar esse kinda, por isso que o efeito cotonete é importante para você, alinhe essas expectativas que é o kind of. De meio que, tá? Um dos usos desse kind of. I do, but it's kind of rusty. I really need to brush up on my Portuguese before I travel to Brazil. Vamos fazer uma leitura geral para você poder preparar e a gente começar a colocar a mão na massa, tá? Eu vou deixando espaço para você poder ir praticando comigo. Então vamos lá. Hey! I heard you're going to Brazil next week. How long are you going to stay there? Yeah, I'm really excited about it. I'm staying there for 2 weeks. Great, you speak Portuguese, don't you? I do, but it's kind of rusty. I really need to brush up on my Portuguese before I travel to Brazil. Agora que você já está com todo esse vocabulário mapeado, todas essas estruturas e pronúncia, 3 potes para você se tornar fluente. Então, dentro do método DQD, que é o meu método de ensino de inglês, a gente sempre está buscando alimentar esses 3 ingredientes de forma ativa e com qualidade para sua fala e listening. Não são coisas aleatórias, tá? É muito importante isso, você ter esse senso de qualidade quando você estiver alimentando cada um desses potes. Vamos para a nossa prática. Nessa primeira rodada, eu vou ser então a pessoa A e você vai ser a pessoa B. Então, eu vou começar te perguntando o diálogo, você vai ver que eu vou estar aqui te ouvindo, então fale em voz alta. Para isso poder funcionar, você precisa praticar em voz alta e eu vou deixar o espaço para você poder responder. Então, essa vai ser a rodada número 1, esse é o seu objetivo agora, ok? Pratique em voz alta ativamente. Hey, I heard you're going to Brazil next week. How long are you going to stay there? Great. You speak Portuguese, don't you?
Agora, nesta segunda rodada, você vai ser a pessoa A. Então, ó, pay attention, porque você já vai começar o diálogo me perguntando e eu vou ser a pessoa B. Em voz alta, busque colocar entonação, naturalidade. Excelente notícia que você pode pausar, voltar, repetir, ok? Até sair de um jeito que você fala assim, cara, gostei disso daqui, funcionou e deu certo. Então vamos lá, você é a pessoa A e eu sou a pessoa B. Yeah, I'm really excited about it. I'm staying there for 2 weeks. I do, but it's kind of rusty. I really need to brush up on my Portuguese before I travel to Brazil. Que alegria, Brasil! Agora olha só, se você fala assim, Gabi, de 1 a 5, vamos lá, quanto que você acha que qual nota você se dá para sua performance nessa primeira vez, nessa sua primeira tentativa? Vai, de 1 a 5. Se você achar que você não, eu acho que eu consigo melhorar. Volte essa prática ou volte até a parte da explicação para você poder ir repetindo e treinando, ensaiando comigo, para depois a gente ir para a hora do showtime, ok? Então você tem todo esse controle para assistir esse vídeo over and over again. Se você conhece algum amigo seu que esteja aprendendo inglês, que esteja nessa jornada para atingir esse sonho de falar inglês naturalmente, conseguir ouvir o inglês com clareza, o inglês que é de fato usado no dia a dia, compartilhe esse vídeo com ele, tem um botãozinho de compartilhar, compartilhe esse vídeo com ele para que ele possa também ter essa oportunidade de viver essa experiência aqui com a gente, de fazer essa prática ativa de speaking, esse ensaio para você poder colocar a mão na massa na vida real. Então aqui a gente, só para poder reforçar, a gente praticou ativamente o quê? Vocabulary, structures, pronunciation. Eu quero agora ouvir de você aqui nos comentários abaixo 2 perguntas para você, tá? Responde para mim aqui embaixo. Primeiro, você aproveitou essa prática de hoje? Você conseguiu praticar ativamente a sua fala in English? Como que você acha que você se saiu? A segunda pergunta é, qual foi, desses 3 potes aqui, ó, vocabulário, estrutura e pronúncia, qual foi o insight? O insight mais poderoso que você tirou? O vocabulário que você mais gostou de aprender? Ou a estrutura? Ou o hack de pronúncia? A gente aplicou bastante efeito cotonete também, né? Então, converse comigo aqui nos comentários abaixo, porque assim eu consigo ter esse termômetro e saber até quais vão ser os próximos conteúdos na minha programação. Aqui no Gabi Modesto Teacher no YouTube. E se você não me segue ainda lá no Instagram, também é @Gabi Modesto Teacher. Me segue por lá porque eu posto conteúdos diferentes aqui do YouTube, todos com o mesmo objetivo: te ajudar a realizar os seus sonhos com inglês, para você poder usufruir de tudo isso, atingir um excelente nível de inglês e usufruir de todos esses benefícios reais na sua vida. Seja em questões de trabalho, para você poder ganhar promoção, ampliar as suas oportunidades de emprego, viagens, realização pessoal, filmes na Netflix, você conseguir assistir filmes e séries sem depender de legenda, essa sensação é incrível, então eu quero proporcionar isso na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui ainda no Gabi Modesto Teacher, não perca tempo, se inscreva para você poder não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. So, see you next video. Bye bye!